Fala, meus amigos e amigas corintianos, uma excelente segunda-feira para vocês, uma boa semana para todos. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão que está se preparando para o jogo contra o Bragantino pela volta do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários aí e vamos para o vídeo. Corinthians. Vamos até a porta do CT Joaquim Grava, lá na zona leste da capital paulista. Júlia Dotto chega para falar sobre essa retomada da equipe no calendário do futebol brasileiro. Tem jogo já nesse final de semana, né, Julinha? Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. É isso, Vini. Boa tarde para você. Bom início de semana, amigos. Corinthians está terminando agora, deve estar terminando daqui a pouquinho o treinamento dessa manhã. Os jogadores ainda não saíram por aqui. Tem alguns torcedores aguardando aqui para encontrar os atletas. Tem gente até soltando pipa, Vini, viu? Galera se entretendo como pode. Tamanha é a saudade da equipe que vai ficar aí num total, num período de 30 dias sem jogos. E tá nesse momento fazendo essa intertemporada de 15 dias. É mais tempo do que o Corinthians teve no início do ano, na pré-temporada, e é o maior período de tempo que Dorival Júnior está tendo desde que chegou à equipe. Portanto, existe uma expectativa muito grande por parte dos torcedores de que no dia 13, próximo final de semana, domingo, contra o Bragantino, a equipe já tenha mais as feições desse treinador. Corinthians não fez amistosos nesse período, não está fazendo, optou dessa maneira. Afinal de contas, jogos não irão faltar, né? No próximo mês será aí uma média de 2 jogos por semana. O Corinthians não terá mais do que 4 dias entre uma partida e outra. Então, nesse momento, a prioridade é realmente preservar e recuperar jogadores que estavam no departamento médico. DM quase zerado. Ranielli, Carrilho, Bruno Henrique estão treinando normalmente com os companheiros. Agora, o Yuri Alberto ainda está em fase de transição. O Corinthians evita dar uma previsão de retorno para ele, mas fato é que os preparadores físicos do clube estão bastante otimistas quanto à velocidade de recuperação do atleta. Ele está indo além das expectativas de que se tinha nesse momento, já trabalhando em campo. Então, existe aí uma esperança de que ele possa estar à disposição já para a primeira partida de derby nas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Palmeiras no final desse mês, Vini. Julinha, para fechar contigo, quero saber se tem alguma novidade do Corinthians de mercado. São 3 perguntas, tá? Novidade de mercado em relação ao Corinthians, se tem alguma solução para essa camisa 9 enquanto o Yuri Alberto não puder jogar. E para fechar, quero saber se você sabe empinar pipa. Essa última eu vou ficar devendo. De onde eu vim, a gente não tinha muito essa tradição, tá, Vini? Vamos falar de futebol, que é mais fácil pra mim. Agora, uma solução específica não há nesse momento. Héctor Hernandes foi utilizado na última partida, né, contra o Grêmio, mas também não teve uma boa atuação, não convenceu. Um jogador que está sendo colocado na mesa, está sendo oferecido ao Corinthians nesse momento para a janela de transferências que abre na quinta-feira, é Carlos Vinícius, jogador que estava no Fulham, que foi formado nas categorias de base de Santos, de Palmeiras, teve boas passagens no futebol europeu, inclusive foi artilheiro do campeonato português pelo Benfica, mas está vivendo um jejum de 1 ano de gol. Terminou o contrato com o Fulham e foi oferecido ao Corinthians. Agora o Corinthians trabalha nessa possibilidade, né, para ter uma alternativa também nas ausências de Yuri Alberto. Enquanto nada disso se confirma, o Dorival Júnior vai aí trabalhando em uma das suas marcas registradas, que é dar espaços para a molecada da base. Então tem 3 jogadores que vêm treinando e também sendo relacionados, participando dos jogos. Dieguinho, Kaique Ferrari, atacante que entrou no jogo contra o Grêmio, e também o Cauê Furquim, nomes para ficar de olho no futuro corintiano. Vini. Valeu, Júlia Dotto, minha parceira, um beijo pra você, bom trabalho, boa semana pra todos nós. A gente continua aqui em São Paulo, mas agora a gente vem aqui pra Zona Oeste. Volta a campo no domingo, não é, Lívia? Contra o Bragantino, joga em casa. E tem aí algumas questões para resolver, todo mundo trabalhando nessa intertemporada, e aí vai ser legal a gente ver, vocês queriam tempo para treinar? Queriam? Então tomaram um tempo para treinar, vamos ver como é que essa galera volta. E Breno Bidon está trabalhando bastante no Corinthians, né? Tá ali fazendo uma musculação, crossfit para dar uma sustância, não é isso? No shape? Para dar uma crescida no shape? Não, Lu, assim, essa intertemporada vai ser, assim, pelo menos esse é o mantra, né, dentro do Corinthians, dentro do CT Joaquim Grava, é o mantra. Então, nesse momento, assim, foco total, recuperar jogadores,
limar qualquer tipo de problema do departamento médico. Então, assim, esse é um momento muito delicado para o Dorival Júnior, que vai ter que mostrar agora, com a recuperação desses atletas, o retorno desses jogadores, né, mostrar que está podendo, assim, tá podendo em termos técnicos, né, porque até então o time não vinha jogando tão bem. Enquanto isso, a gente tem outros atletas em recuperação, né, o caso do Yuri Alberto, que, né, vem aí de um problema físico bem sério, né, uma lesão na coluna, e Breno Bidon, que teve até uns altos e baixos físicos, treinou junto com o Yuri Alberto nas férias. Os dois viajaram, foram para Disney, tiveram aí dias de descanso bem movimentados nas redes sociais, mas sem abandonar o treino, né, o acompanhamento físico. E tirando, obviamente, essa parte do Yuri, que era uma parte mais delicada, de fisioterapia, um trabalho para recuperação, o Breno segue muito focado em ganhar massa muscular. Eu conversei, inclusive, com o fisiologista Gustavo Jorge, que é o fisiologista particular do Yuri e do Breno Bidon, e também cuida do Gustavo Henrique, né, o zagueiro, cuida dos 3 jogadores à parte, né, do elenco, né, do trabalho que eles fazem dentro do CT. E ele falou do comprometimento do Breno Bidon com esse ganho de massa, com essa, assim, a disciplina do Bidon surpreende muito, porque o menino é franzino, ele citou isso. Então, assim, é o biotipo, é uma questão muscular, é dele, ele vai continuar sendo magro e vai precisar sempre trabalhar mais para ganhar massa. Só que ele já ganhou 5 quilos de massa. Tudo por conta do trabalho extra-campo, o trabalho fora do CT Joaquim Grava, aliado com toda a questão nutricional que é feito dentro do CT. Todo esse trabalho aliado fez com que o Breno Bidon, do ano passado para cá, né, do fim da Copinha para esse ano, então aí 1 ano e meio mais ou menos de trabalho, ganhasse 5 quilos de massa muscular. E isso é muito para um jogador, é muito. Para todo mundo, né? Nossa. Mas ainda mais para um atleta que gasta muitas calorias por jogo, né? E assim, o Breno Bidon tem uma movimentação muito grande dentro de campo, é sempre um dos atletas que mais corre no gramado. Então, isso também ajuda ele a perder massa, né? Só que ele ganhou muito, então é muito Deve ser cada almoço, cada jantar, gente, um prato desse tamanho. Não, ele deve estar comendo muito, com suco sério. ou sem suco? Sem Mandando suco, tudo né? pra dentro, para conseguir. Sem suco, né? Porque ali é total trabalho de suplementação, trabalho de recuperação física e de pegar peso mesmo, força, né? opa. Trabalho de musculação muito forte. Então, assim, realmente, esse trabalho do Gustavo Jorge, que é um fisiologista já muito conhecido no mercado, surpreende, porque parece que todo jogador que ele pega ali é um boost que dá no atleta. E o caso do Yuri Alberto também é esse, porque a recuperação que a gente esperava, que ia demorar mais para ele voltar ao gramado e aos treinos com bola, também vai ser antecipado. Então, tá aí. Eu acho que é uma dica, né, para os jogadores. Chama o profissional? Será que Gustavo Jorge. Gustavo já faz uns filas pra gente contratar o cara é bom, viu? Pra botar o tempo em dia? Seria Mas bom. eu acho que esse é o grande segredo de performance hoje, né? Não dá para ficar só preso ao trabalho do CT. Você precisa ter alguma coisa fora, né? E agora, Lívia, você que acompanha tudo do Corinthians, pensando em mercado da bola, né? Como é que tá? Ela já olhou assim. Aí a gente olha pro bolso nessa hora, né? O bolso não tá muito cheio do Corinthians, não tá. O nome que foi falado foi Carlos Augusto, né? Um atacante saindo aí do futebol inglês. Será que pode pintar no Coringão? Será que pode chegar alguém? O Carlos Vinícius, Carlos né? Vinícius, perdão. Carlos Vinícius, isso. É um jogador que já tem 30 anos, né? Não é nenhum jovem. E a pedida talvez seja aí o grande problema, porque não é uma questão da compra, né? O valor que o Corinthians vai ter que despender de uma vez só, mas é o salário. Salário acima de 1 milhão, né? Ele tinha, inclusive, feito né, foi oferecido com um valor de quase 2 milhões de salário. A pedida foi diminuída, né, depois das primeiras tratativas, das conversas. Mas eu até debati sobre isso na sexta-feira na live com o Vitor Guedes e o Samir Carvalho. A gente teve esse debate sobre a questão do Corinthians trazer jogadores com mais de 30 anos ou nessa faixa etária aí, né? Que é hoje um dos problemas que eu vejo para esse elenco, né? Que é um elenco bom, tem jogadores de qualidade,
mas muitos ali nessa faixa de idade que já começa a apresentar uma questão física abaixo, né? E assim, são jogadores que precisam muitas vezes ser poupados, joga uma partida, é poupado em outra, e isso vem acontecendo muito com o Corinthians exatamente para evitar as lesões, né? Fazer um controle de carga desses atletas. E a gente está falando de um atacante que não faz gols há mais de um ano, né? Que teve aí um período de inatividade, ficou sem clube. Então, assim, é um momento também delicado do jogador chegar e querer ganhar R$1 milhão. Me parece muito uma situação que a gente acabou de ver, que foi a situação do Igor Coronado, né? Que um jogador que até com alguma grife, né? Um jogador que passou por grandes equipes fora do país, jogou, né? Foi estrela no futebol saudita, veio com um salário de R$2 milhões, não conseguiu performar no Brasil pela intensidade, obviamente, do calendário e também pela exigência física. Esse me parece pelo menos um aspecto que vai pesar agora para a diretoria que iniciou essas conversas por ter tido esse oferecimento do atleta. Não foi o Corinthians que foi atrás do Carlos Vinícius, mas ele foi oferecido. Então, o que pode acontecer é, nessa negociação, se isso caminhar, se isso de fato se concretizar, uma pedida menor, né? Vai ter que encontrar um meio termo aí para que ele seja de fato viável para os cofres do Corinthians, né? Ou talvez um contrato de produtividade, alguma coisa nesse sentido. Olivoca, aproveitando aqui, a Lívia aqui de Corinthians, a gente tem que esgotar todos os assuntos. Tem uma pergunta aqui no chat, o JC Campos, sobre o Depay. Se o Depay vai embora, se não vai. Como é que ficou essa situação? O Corinthians chegou a pagar uma parte do que devia ao jogador, né? O Corinthians devia premiação pelo Campeonato Paulista e também direitos de imagem. Pagou os direitos de imagem, foi isso? Então ainda tem um restante sendo negociado. E aí falava-se, né, que corria o risco dele não se reapresentar com o grupo por conta dessa dívida. Isso já foi solucionado com o jogador? Já foi solucionado, voltou normalmente, se reapresentou. E nos bastidores, a conversa ela segue sendo a mesma de sempre em relação ao Memphis, né? Que é um jogador muito comprometido, muito disciplinado, não tem má vontade nos treinos, né? Então, aquela preocupação até que existia de alguns torcedores dele voltar, tendo, né, premiações atrasadas e alguns problemas aí de pagamento mesmo, né? Porque a gente sabe que direitos de imagem hoje, eles são parte do salário, né? É uma forma de você diluir a questão do CLT, né? E não ter que pagar um salário 2 vezes para o atleta, né? Então, aí uma parte vai pelas leis trabalhistas e a outra parte via direitos de imagem, que não deixa de ser salário, né? O grande pulo do gato agora é essa questão da premiação do Paulista, que é uma premiação, né? Quem fez o contrato que teria que ter visto isso antecipadamente, uma premiação de R$5 milhões, é bastante dinheiro, ainda mais para os cofres do Corinthians, né? Então, assim, isso daí está sendo... E é a premiação toda do time, praticamente. A premiação toda do time. Complicado. Exatamente. Então, 4,7 milhões, se eu não me engano, que é exatamente o que está no contrato dele. Então, assim, é bastante dinheiro, é uma questão que ainda está sendo negociada, né? Como isso vai ser diluído nos próximos meses, mas não existe nenhum movimento do Corinthians de perder esse jogador. Não existe isso. O Corinthians quer manter o Memphis até o fim do contrato. Trazer aqui uma matéria do GE.com falando desse treinamento do Corinthians, nessa preparação para a volta do Campeonato Brasileiro. Abre aspas, há uma semana da volta, Corinthians treina ainda sem Yuri Alberto. Timão trabalha no final de semana de olho em partida contra o Red Bull Bragantino. O Timão não teve descanso no final de semana e treinou de olho na partida contra o Bragantino, o duelo que marca a volta do time no Brasileirão, que acontece no próximo domingo às 19 horas na Neoquímica Arena. O treinador Dorival Júnior utilizou os últimos dias para dar melhor condicionamento físico aos atletas e aprimorar questões técnicas e táticas. Ele segue sem poder contar com o atacante Yuri, que ainda está em transição no departamento médico para o campo. Ao longo da primeira semana de intertemporada, o camisa 9 fez exercícios físicos no gramado, mas sem contato com os demais atletas. Em uma declaração do preparador físico Heverson Pimentel, abre aspas, a gente conseguiu de 30% a 40% diminuir o tempo de afastamento do atleta.
O Yuri é um atleta que se cuida, foi uma surpresa estar em campo. Ainda não temos data de retorno, mas posso garantir que vai ser antes do tempo esperado. Além disso, neste domingo, Dorival comandou uma atividade de organização ofensiva com os meus campistas e atacantes. Enquanto isso, o auxiliar Pedro Soltero trabalhou a linha defensiva. Na sequência, os atletas se enfrentaram em campo reduzido. O Corinthians optou por não realizar amistosos durante a pausa dos campeonatos. O elenco vem trabalhando desde sábado no CT Joaquim Grava, alguns dias em 2 períodos. Enfim, o time é o 10º colocado do Brasileirão com 16 pontos, 8 pontos a menos que o líder Flamengo. Enfim, essas foram algumas das últimas informações dessa preparação do Corinthians para o jogo da próxima semana contra o Red Bull Bragantino. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!